Olá, tudo bem? Meu nome é Aline e eu resolvi criar esse curso na plataforma Catarse porque eu acho ela bem democrática. Eu acho que é bem legal para criar conteúdo e disseminar conteúdo. Pelo que eu percebo, tem bastante gente que já conhece a plataforma e que se interage. Eu também gostei que você pode colocar qualquer valor, então eu acho que fica mais acessível para todo mundo. Enfim, por todos esses elementos eu decidi criar o curso aqui na Catarse. E o curso? O curso é desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, mas mais do que isso, eu quero ajudar as pessoas a se entenderem melhor, assim como eu consegui me entender melhor, e a partir de eu me entender melhor, eu comecei a ter uma vida mais realizada, mais feliz. Mas para mim, a felicidade, eu acho que o conceito de sucesso, realização, felicidade é muito pessoal. Para mim, a felicidade era ter uma vida com os valores e do jeito que eu acreditava que era certo. Porque eu acredito que tem uma pesquisa que diz que 82% das pessoas no mundo estão infelizes. E eu acho que o motivo principal de tanta gente no mundo, a gente tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, e o motivo principal de ter tanta gente infeliz é que todo mundo, por muito tempo, por muitos e muitos anos, muitas e muitas gerações, viveu a vida não pelo seu sentido de felicidade, não fazendo o que você acredita que é melhor para você, para sua vida, mas sim fazendo o que os pais, os avós, a família, a sociedade diz que é o melhor. Então a gente tem que estudar, aí faz cursinho, aí faz faculdade, aí termina a faculdade, tem que ir para uma certa empresa, tem que ir para fazer certa profissão, senão você não é ninguém na vida, você não vai ser ninguém na vida, você não vai ter dinheiro. E assim, por algum tempo isso fez mesmo sentido. Antigamente você tinha algumas profissões que davam mais dinheiro, que davam mais certo, mas isso porque faz muitos anos atrás, né? Faz muito tempo isso já. Como a gente, como ser humano, se desenvolveu, né? A sociedade se desenvolveu, é óbvio que a forma de fazer dinheiro, de ganhar dinheiro, também mudou. Então, hoje, inclusive, a gente tem um monte de profissão, né, que surgiu em vários segmentos possíveis, até depois que a tecnologia surgiu. Tem muita gente fazendo aplicativo, trabalhando com tecnologia. Então, assim, abriu muito, né, o universo de possibilidades para profissões, né? Mas eu acredito que mais do que isso é que nós, como seres humanos, a gente viveu muito sobre a base do medo. Antigamente tinham profissões estabelecidas pelo medo do novo, né? Poucas pessoas arriscavam mais, como grandes ícones, né? Bill Gates, Steve Jobs, que foram mesmo ícones da nossa história, mas que eram menos pessoas que se arriscavam. Hoje a gente tem mais pessoas engajadas, né, com inovação, tecnologia. Mas antigamente esse número era um pouco menor. Como era um número um pouco menor, a gente acreditava que o que dava mais certo, né, estável, seguro, eram as profissões mais conhecidas. E por isso os nossos pais, os nossos avós falaram pra gente, olha, você tem que estudar isso, tem que fazer faculdade disso e tem que trabalhar nessa empresa. E aí você vai ser feliz, aí você vai ter um trabalho estável, com segurança e renda estável, você vai casar, aí você tem que casar, né? Que aí vem a sociedade, você tem que casar e ter filhos e um cachorro e um periquito e talvez um peixe se você quiser. E aí sim você vai ser feliz, né? Como se tivesse um destino, um norte, a felicidade. A felicidade não fosse todos os dias. A felicidade não fosse a sua vida. Venderam pra gente a história de felicidade como algo a ser alcançado. E além disso, sempre ensinaram pra gente que a gente só seria alguém se a gente tivesse algo. Se a gente tivesse a casa, se a gente tivesse o carro, se a gente tivesse o emprego. Então, o nosso sentido de ser alguém viria através de reconhecimento, né, vamos dizer assim. A gente só seria alguém se a gente tivesse. Então a gente assimilou ter com ser, ou ser com ter. Então eu só vou ser reconhecido se eu tiver. Eu só vou ser alguém se eu tiver. Eu só vou ser amado, só vou ter status, só vou ser reconhecido se eu tiver. E na verdade, 82% das pessoas alcançaram, fizeram tudo o que a família ensinou, a sociedade ensina, e se vê num grande vazio existencial, se vê num grande estado de infelicidade, porque na verdade
É uma grande mentira isso de você alcançar algo e ser feliz, né? Porque a felicidade não é uma meta, óbvio, né? Todo mundo quer ser feliz, mas ela não é algo alcançável através do externo, através de ter. Ela é um estado nosso de espírito, de alma. Então você pode ser feliz todos os dias, né? A felicidade é algo a ser alcançado, mas na sua essência, na sua alma, e não em objetos, não no material, não no externo. Por isso, inclusive, que tem tanta gente rica, famosa, que se droga, que entra em depressão. A gente tem grandes nomes que morreram de droga, né? Grandes ícones da música ou atores que ou morreram ou foram para reabilitação, enfim, porque eles tiveram tudo isso que a gente foi ensinado, né, que o dinheiro traria tudo, que o dinheiro é a chave da felicidade, ou o dinheiro é o mal do mundo, né? A gente tem esses dois pontos. E essas pessoas que alcançaram tudo, são amadas por muitas pessoas, têm muito dinheiro, têm tudo, ficaram completamente infelizes. Porque elas também buscaram a felicidade em algo fora delas e não dentro. E eu fui uma dessas pessoas. Quando eu tinha 26 anos, eu trabalhava para uma loja, eu era supervisora de uma rede de lojas. Eu ganhava bem, eu tinha carro, eu tinha uma vida assim, algo que todos diriam, tipo, super felicializada. Só que eu, nesta época, percebi que o dinheiro não estava me trazendo felicidade, que eu sempre achei que essa ia ser a grande chave da minha felicidade. E quando eu cheguei lá, quando eu alcancei, eu tinha status, porque eu era supervisora de uma rede de lojas, eu tinha dinheiro, eu tinha tudo o que eu queria. E eu tava muito infeliz, mais infeliz, assim, foi a época mais infeliz da minha vida, vamos dizer assim. E eu comecei a me questionar, porque eu entrei em depressão, assim, profunda. Fui procurar ajuda, porque minha avó e meu pai também tiveram depressão, eles morreram com depressão. E aí, quando eu comecei a fazer análise, eu comecei a ler um livro de neurociência e eu achei muito interessante como o cérebro funciona, como a gente armazena memória, informação. Comecei a estudar autoconhecimento e não parei mais, não consegui parar mais. E aí eu fui migrando, eu fui para neurociência, depois eu fui para física quântica, depois eu fui para espiritualidade, depois eu fui para prosperidade, porque depois desses picos de depressão que eu tive, eu perdi muito dinheiro, aí ganhei dinheiro de novo, aí perdi muito dinheiro, e eu percebi que eu tinha vários processos internos de escassez. Então eu tinha vários conceitos sobre dinheiro que me afastavam do dinheiro. E nesse processo todo de aprendizado, tudo que eu aprendi eu aplicava na minha vida. E foi dando muito resultado. Eu tive péssimos empregos, eu tive péssimas amizades, péssimos relacionamentos amorosos. A minha vida pessoal foi marcada por trauma, assim, familiar também. Mas eu sempre acreditei que eu podia ter mais. Eu sempre tive isso comigo desde criança, que eu podia ter mais. E eu fui atrás disso, só que numa primeira etapa eu fui atrás querendo conquistar cargo, conquistar dinheiro. Depois eu vi que não era isso, fui procurando então outras coisas. E eu me encontrei no desenvolvimento pessoal, assim. Pra mim foi uma grande chave, assim, de vida. Quanto mais eu me descobria sobre mim mesma, mais a minha vida fora mudava. Então, quanto mais eu me mudava, mais a minha vida fora mudava. E eu achei interessante essa relação. E aí eu também entrei em contato com a física quântica, a energia, como a gente atrai, como a gente se comunica com o universo, como o universo funciona, que ele é um grande espelho. E essa foi uma grande... Eu tive algumas viradas de chave assim, na minha vida que foram muito importantes e que hoje em dia eu posso escolher onde eu trabalho, onde eu moro, meu dia como é que vai ser. É claro que lifestyle, né? Isso é muito, muito, muito pessoal, mas isso é que eu acho mais interessante. E eu acredito que uma das chaves para nossa felicidade é você escolher a vida que você quer para você. E a gente não seguir mais a receita de bolo que todo mundo fala que é o certo. Não seguir mais o que o outro te diz o que é o certo. Você começar a escolher o que é melhor para você. Mas para você conseguir entrar no seu caminho, entrar no caminho da sua vida, da sua jornada e começar a fazer escolhas, a gente também tem que, antes de tudo, antes de começar a escolher, a gente tem que se reprogramar. Porque tem muito bloqueio, tem muito medo, tem muita crença limitante, tem muita bagagem emocional que a gente carrega. E todo esse processo de programação mental, de emoções, vão atrapalhando a gente. Porque eu, por exemplo, eu era uma pessoa que era muito explosiva, eu brigava muito com as pessoas.
eu era muito irritada, eu sempre fui muito assim, divertida, mas eu sempre fui 880. Ou eu era muito amiga, ou eu era muito brava, assim, eu brigava muito com as pessoas. E tinham coisas que eu não conseguia controlar. E isso eu achava um defeito, porque depois que eu brigava, que eu falava um monte, eu me arrependia, eu pegava muito pesado. E eu acabava me arrependendo. Só que esse descontrole emocional, eu também era muito ansiosa, eu fumei já, cigarro, fumava muito uma época da minha vida. Graças a Deus eu nunca tive uma vertente pra droga, nunca foi um problema meu. Mas eu fumava muito, eu era muito ansiosa, eu era muito impulsiva, eu ia fazendo as coisas e eu não conseguia me controlar. Eu já tive compulsão alimentar, eu já pesei 95 quilos. Então, esses comportamentos, às vezes que a gente acredita que é até uma característica de personalidade, não é. São crenças que a gente tem sobre a gente mesmo, são traumas que a gente vai criando, a gente cria bloqueios. Então, o nosso cérebro, ele tem o nosso ego, né, que é a nossa personalidade, que a gente coloca como identidade, né, como personalidade, vai criando mecanismos que a gente, como está no inconsciente, não consegue controlar muito bem. E a gente fica nessa rodinha de... parece um rato, né, na rodinha, a gente não consegue sair do lugar. Mesmo querendo, a gente tem muita vontade, o nosso inconsciente, ele é maior. Então, por a gente não conhecer quais são as nossas crenças, o que está na nossa programação mental, que a gente faz essa programação de 0 a 12 anos, por volta, né? Então, as crenças limitantes, elas mandam muito na gente, muito no nosso comportamento. O que a gente acredita sobre a gente e sobre o mundo é o que vai determinar as nossas emoções, é o que vai determinar como a gente se comporta, porque tem crença, por exemplo, eu não mereço receber amor, eu não sou boa o suficiente, eu não posso, eu não consigo. Tudo isso que a gente vai criando como crença, que a gente cria através de interpretação, a gente vai... isso cria uma crença em você e vai determinar o que você sente, como você se comporta, como você se comporta com as pessoas. Então, por mais que muitas vezes a gente quer mudar, a gente quer uma vida melhor, a gente quer fazer uma nova meta, a gente quer cumprir uma nova meta, enquanto a gente não reprograma todo esse conjunto de crenças, de emoções, de memórias que estão no nosso inconsciente, a gente não consegue mudar, porque ele é maior do que o nosso consciente. Porque, falando de neurociência, o nosso cérebro funciona com 5% de consciente só, que são operações básicas, porque tudo que o cérebro quer é economizar energia. Então, o que ele faz? Você acorda, você vai escovar o dente, você tem uma rotina diária. Essa rotina diária é esse consciente que o seu cérebro está comandando para você fazer as ações que ele já está acostumado a fazer. Porque ele acredita que se você gastar toda a sua energia, você vai morrer. É assim que o cérebro interpreta. Então, ele faz o mínimo pra gente gastar energia. Então, ele opera no que é conhecido, no que é familiar, no que a gente já está acostumado a fazer. Por isso que é tão difícil conseguir realizar um novo hábito, adquirir um novo hábito é difícil. Porque o cérebro não quer gastar essa energia para mudar as rotas, né, neurais. Ele quer fazer o que ele já está acostumado. Por isso a gente fica tanto na zona de conforto também. Porque o cérebro, ele acha que é perigo fazer uma coisa que é desconhecida. Mas tudo isso é possível mudar quando a gente se conhece, quando a gente conhece como é que o cérebro funciona, quais são as crenças que a gente tem, como as nossas emoções influenciam. Quando a gente conhece tudo isso e começa a reprogramar, a gente muda automaticamente os nossos comportamentos. Por que o autoconhecimento é importante? Porque você se conhece, conhece o que você tem de crença, conhece o que tem de emoção, de memória, e você reprograma. E a partir dessa reprogramação, suas atitudes vão começar a mudar. Você vai começar a enxergar o mundo de outra forma. E você mudando suas crenças, mudando suas emoções, mudando seu comportamento, além de você mudar e conseguir se comportar de uma nova forma, você vai começar a atrair novas situações. Porque o que a gente sente, a gente atrai. Né? O nosso campo magnético está no sentimento. O que a gente pensa é muito pouco, que é eletromagnético. Mas aqui é tipo 10% do que a gente atrai. A gente atrai mesmo no sentimento. Só que o que a gente sente, a gente atrai. E o que a gente sente está vinculado com a nossa programação. Então é um conjunto de fatores, né? Corpo, mente e espírito. Que o nosso espírito é energia. A nossa alma é energia. Né? Que aí também a gente consegue conciliar com física quântica. Então, no curso eu vou ensinar tudo isso pra vocês, porque falando assim é muita informação. Então eu vou começar a ramificar
esses conhecimentos, né, essas informações, para vocês. Vou detalhar bastante, né, cada item para vocês começarem a entender melhor o que é o que. E mais pra frente eu vou ensinando, vou indicando meditações, outras pessoas para vocês seguirem, livros que vocês podem ler, que é legal, que é interessante. E dou dicas também, que são coisas que eu aplico no meu dia a dia e eu vou também compartilhar com vocês daquilo que fez sentido pra mim, principalmente na prática. Porque eu acho que tem muita coisa que a gente vê por aí, mas nem tudo faz sentido. Então, o que eu compartilho é aquilo que eu aprendi e apliquei. E deu certo. E eu quero compartilhar. Para as pessoas que eu compartilho faz muito sentido e agora eu quero disseminar para o máximo de pessoas possível e eu espero que vocês, além de se identificarem, que também faça tanto sentido para vocês quanto fez para mim. Então, sejam bem-vindos. E até!